a imagem, a metáfora. É só você prestar uma atençãozinha, você consegue fazer isso. E ele diz, eu sou a videira verdadeira, a videira da vida. E meu pai é o agricultor, é o podador, é o cuidador. Então ele agora fala desse trabalho do pai em relação aos ramos que estão agregados a ele, Jesus que é a videira. E diz, todo ramo, toda pessoa que diz que está em mim, que tem vínculo comigo, que está ligada a mim, que procede de mim, todo ramo que estando em mim, no entanto, não der fruto, tem tempo para dar, não tem nada precipitado, ninguém é cortado antes da hora, tudo aqui é tratado com longanimidade, misericórdia, tempo, mas tem que dar fruto. Porque se estiver em mim e não der fruto, aí as pessoas começam a dizer, meu Deus, que fruto é esse? Como eu ouvi a minha vida inteira, desde que eu me converti e comecei a ir à igreja nos primeiros 2, 3 meses e logo depois comecei a pregar na igreja, na rua, na praça, na esquina, nas rádios, nas televisões, nos jornais, mas os primeiros 2, 3 meses eu só ia. E na rua eu batia palma e pregava para os que se ajuntavam para me ouvir. Mas eu ouvia todo mundo me perguntando, Caio, que fruto é esse? E eles diziam, você mal se converteu, já está dando fruto. Toda semana você chega aqui com um monte de gente que se converteu contigo durante a semana, os hippies, os seus amigos e amigas dos clubes, das praças, e eles vêm, você está dando fruto. Agora eu estou aqui há anos, nunca consegui trazer nenhum parente para a igreja. Isso me dá uma angústia, me dá um medo, me dá um pânico, porque eu não dou fruto. Eu não dou fruto, eu também não consegui até hoje dar o dízimo com fidelidade, porque eu sempre tenho um problema, eu ganho pouco, tenho que ajudar minha mãe, meu pai, meus irmãos, separo o dízimo, mas antes de trazer, às vezes eu tenho que quebrá-lo, tirar uma parte dele para socorrer alguma coisa, e eu não estou dando fruto. E eu ouvia todo tipo de histórias, aqueles que também vinham e diziam que não estavam dando fruto porque não estavam lendo a Bíblia como deveriam, ou não oravam todo dia, de joelhos, nos quartos, não separavam um tempo para fazer aquela oração que Deus via, que Deus ticava, validava o ponto do indivíduo. Então, eu ouvi e ouvia de todas as histórias, já desde o início da minha experiência com Deus, que isso estava presente. Eu não conseguia entender aquelas pessoas. E eu dizia para elas, mas por que vocês acham que fruto é isso? No Evangelho, fruto é sempre outra coisa. Fruto é o resultado da vida. Fruto é a expressão do mandamento. E o mandamento é amor. E tudo que se vincula a amor é o fruto de Deus na gente. Porque senão uma pessoa que tivesse grande extroversão iria sempre produzir mais fruto, porque fala mais. Uma pessoa que tivesse uma capacidade de comunicação intensa e que não conseguisse ficar quieta em lugar nenhum, eventualmente traria mais pessoas interessadas para virem assistir o que ele, como bom vendedor, vendeu como ideia.
mas isso dá vantagem a ele? Uma pessoa que seja tímida, ou que seja introversa, ou que seja quieta, ou que tenha uma personalidade de uma natureza calma e silenciosa, não vai dar fruto, porque não tem essa capacidade de comunicação e nem tem a coragem da verbalização histriônica. Que é isso? De onde vocês tiraram isso? Uma pessoa que não decora a Bíblia, que não tem uma boa memória para sair recitando, não dá frutos. Uma pessoa que trabalha miseravelmente, que sai de casa às 4 da manhã e volta para casa muito tarde da noite, morta, que quer até orar, mas no ato de orar, dorme. Não deu fruto por causa disso? Porque trabalha honestamente o dia inteiro para sustentar a família, não está dando fruto? De onde é que vocês tiraram isso? A não ser dessa igreja obcecada com os frutos que ela designa como sendo aqueles que agradam a Deus, mas são aqueles que contribuem para ela. É o cara que não para de convidar gente para encher as reuniões, é o sujeito que a mãe pode passar fome, mas ele dá o dízimo, é o cara que não quer saber como a família está, a primeira coisa que ele faz é priorizar as obras e os trabalhos e as atividades da congregação. É o indivíduo que se aplica, em primeiro lugar, a essas coisas determinadas como pautas e agendas da religião. E esses são os que dão fruto. Não são os que amam, não são os compassivos, não são os generosos, não são os bondosos. Se você é generoso e a sua generosidade não é em relação a colocar muito dinheiro no gasofilácio da igreja, mas para ajudar os pobres e necessitados, você está pecando contra Deus, porque está dando dinheiro para pobres e necessitados ao invés de colocar no banquinho de Deus, no porquinho sagrado, do dinheirinho de Deus que cai no bolso de um pseudo consagrado a essa tarefa estelionatária. Mas faz anos, 50 anos que eu ouço a mesma coisa. Entra ano, sai ano, as pessoas continuam na mesma roda de hamster, sofrendo as mesmas coisas, abobalhadas do mesmo jeito, do jeito que eram quando eu, com 18, 19, 20 anos, comecei a pregar o Evangelho até o dia de hoje, meio século depois, as idiosincrasias, as angústias, os medos, as definições são todas as mesmas, são todas concretas, são todas pedradas, são todas materiais, são todas sem sutileza, são todas quantificáveis, são todas mensuráveis, são todas as que se possa indicar, avaliar e medir, não tem nada a ver com a produção subjetiva que se objetiva como prática de amor no coração. Então, as mesmas doenças de antes são as que só pioram em sofisticação hoje. Mas Jesus diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai, o agricultor, o corta. E todo que dá fruto, o agricultor, o Pai, limpa, como eu limpei os meus ramos frutíferos, para eles se fortalecerem. Limpa, para que produza mais fruto ainda, para que mais seiva chegue nele. E ele floresça com cachos cada vez mais grandes e saborosos. Aí Jesus vira-se para os seus discípulos que estão ali e aplica isso a eles. E diz:
Vocês já estão limpos pela palavra do meu Pai. A minha palavra é uma poda. Quem ouve a minha palavra vai sabendo o que tem que ficar e o que tem que sair da vida para a vida se tornar frutuosa. Mas você tem que conhecer a minha palavra. A minha palavra, que eu venho andando com vocês, falando, ensinando, particularmente, privadamente, muitas vezes, e publicamente, na maioria das vezes, e vocês ouvem, é essa palavra que vai limpando, podando, tirando essas expressões da infertilidade, da inutilidade, das coisas que vocês agregaram, que vocês puseram, que vocês enxertaram e que não tem nenhuma finalidade para a vida. São enxertos da moral, são enxertos estéticos, são enxertos de natureza religiosa, são enxertos doutrinários, são enxertos de aparência, mas não nasce fruto, não brota amor, nem aquela alegria bonita, espontânea do Espírito de Deus, aquela felicidade do perdão, felicidade do abraço divino, aquela alegria de se saber aconchegado, de que ainda que você fosse desprezado pelo mundo inteiro, o seu Pai eterno o acolheria. Ele é quem limpa você, ele é quem prepara você para você melhorar. E é por isso que você pode confiar e crer que a sua vida é bonita em Deus quando ela é frutuosa em todos os aspectos decorrentes do amor. Porque o verdadeiro amor é cheio de alegria, ele se alegra com a verdade, ele se alegra com a vitória do outro, ele se alegra com a alegria do próximo, ele se alegra com a cura do próximo, ele se alegra com a paz do próximo, ele se alegra com as novas oportunidades que alguém tem para recomeçar, ele se alegra com a conversão que parecia impossível, mas aconteceu. Ele se alegra com aqueles irmãos que estavam mortos e reviveram, estavam perdidos e foram achados. Ele se alegra com aquilo que alegra ao Pai, que alegra as criaturas celestiais do mundo invisível, os anjos, assim chamados por nós. Ele se alegra com tudo aquilo que produz o regozijo celestial, que são as manifestações do amor entre nós, uns pelos outros, e o nosso cuidado pela criação de Deus. São as coisas que alegram os céus, que reúnem os aplausos das assembleias invisíveis. Esse dá fruto. E o Pai o limpa para que ele seja mais frutuoso ainda. Aí ele diz, a minha palavra está fazendo isso em vocês, como você que está aqui comigo, todo dia. A minha esperança é que o que eu venho aqui e falo, e não é invenção minha, não venho construir nada, não venho fazer uma palestra onde eu junto o que eu li em alguns livros e organizo uma lista de sequências para você memorizar. Eu não faço isso. Eu simplesmente faço como Jesus fazia. Eu discorro. Faço como Paulo fazia. Eu discorro o ensino do Evangelho.
essa simplicidade na sequência de Jesus. Eu não creio que ninguém jamais ensinou o Evangelho melhor do que Jesus. Ninguém. Ninguém desenvolveu um método de pregação melhor do que Jesus. Então, eu que já tive 1000 maneiras de pregar e que conheço todas as magiquinhas de pregação, abandonei tudo isso ano após ano na minha vida, eu fui deixando para trás. Mas teve um tempo em que todos os pastores e estudantes de seminário de tudo que era denominação do país me ouvia para aprender como pregar. Todo mundo dizia, ninguém organiza uma sequência lógica de pregação como Caio. Ele pega um texto e o arruma todo, termina completamente claro. As introduções já abrem as percepções, as conclusões são veementes, as ilustrações do meio são todas pertinentes, são inesquecíveis. Aí eu vi que as pessoas repetiam o que eu pregava e era muito fácil. Ainda tinha livros meus com mensagens e esboços. E eles ouviam, iam para os congressos anotando tudo. Depois me diziam de cada mensagem sua eu faço 5, 6, 7, pregando na minha igreja. Eles pregavam o que eu pregava, mas eles próprios não se convertiam. Aí eu falei, eu não vou mais ajudar esse pessoal com as homiléticas, tanto as que eu aprendi como as que eu desenvolvi. E deixei tudo de lado. E faz aproximadamente 25 anos que eu só sigo as sequências de Jesus. Por uma coisa óbvia. Porque eu realmente creio e crio de todo o meu coração que eu estava perdendo tempo. Tentando melhorar o que Jesus falou com as minhas sequências. E eu decidi simplesmente seguir a lógica imediata do ensino de Jesus. E o que eu tenho dito a vocês é só isso. O que o Evangelho ensina, eu passo para você. O que eu aprendo, eu passo para você. Passo para você. Conforme eu ouço, foi o que Jesus disse, assim eu falo. E eu estou imitando a Jesus. Conforme eu vejo ele falar, assim eu repito. E eu aqui estou dizendo com autoridade que a palavra que eu falo em nome de Jesus é o Evangelho. E esse Evangelho limpa, vai tirando toda essa bugiganga, vai tirando esse peso morto, vai tirando esse chupa-sangue, esse chupa-seiva do seu ramo, que não consegue frutificar, porque antes tem que dizimar, antes tem que frequentar, antes tem que cantar no coral, antes tem que se engajar num grupo, antes tem que tanta coisa que não sobra tempo para Deus, não sobra tempo para Deus no amor ao seu pai, à sua mãe, aos seus filhos, aos seus parentes, ao seu próximo. Não sobra tempo para frutificar na vida, porque você passa o dia no aquário da religião, infrutífero, agradando o olhar de quem pode contar e dizer: viram quantos peixes novos estão no meu aquário? Mas eu não estou aqui para fortalecer nenhum aquário. Eu estou aqui para dizer que a palavra que eu trago, que é do Evangelho, ela já carrega esse poder de poda. De um lado, ela limpa os que estão dando fruto. Todo dia tem gente me dizendo, aprendi algo, joguei fora mais uma bugiganga, mais um
uma coisa desnecessária, mais um pedaço improdutivo da vida. Eu sinto que a minha energia está crescendo na direção das coisas que são úteis e que produzem o fruto do Espírito Santo, do amor, do caráter de Deus, da ética de Cristo, da existencialidade de Jesus. Cada dia mais. Por outro lado, a própria palavra que eu estou dizendo aqui vai cortando, decepando um monte de gente que chega. E tem muita gente que chega e não aguenta. Não aguenta. Eu tenho estado admirado, porque, meu Deus, ninguém na história cristã do Brasil foi chamado, depois de 25 anos de quase adoração, de unanimidade absoluta, quando eu me desliguei, quando eu me divorciei das instituições religiosas. Não foi no casamento, não foi nada disso. Eu podia ter me divorciado do casamento e tudo continuaria mais ou menos igual. Bastava eu ter continuado vinculado às instituições religiosas, mas o grande divórcio que eu queria praticar não era conjugal, era religioso e institucional. Eu queria me desligar de tudo que não fosse videira verdadeira. Tudo que fosse tronco sem seiva. Tronco religioso. Tronco de madeira sem vida. Tronco que não carregava o poder de produzir o fruto do Espírito. Só aparência. Só cara de sarça ardente que não ardia, de videira que não dava fruto, de oliveira que não dava azeite. Só fachada. E eu já não aguentava mais. Quando eu me divorciei, daí eu passei a ser chamado de o maior de todos os hereges, Belzebu, anticristo, samaritano doido, endemoninhado, traidor do evangelho. E aí os pastores transformaram isso em recomendação oficial para todo lado. Hoje até eles estão calados, porque eles viram que não era uma boa estratégia falarem de mim de dia e de noite contra mim, porque eles estavam enviando milhares de jovens curiosos para me ouvirem. E os jovens chegam e a maioria fica. Agora, tem outros que chegam aqui curiosos para conhecerem o herege, e aí ficam. E tem outros que dizem, deixa eu ir embora daqui, porque esse cara, a heresia dele é amar demais, é acolher demais, é incluir demais, é abraçar demais, é ser compassivo demais, é ser longânimo demais, é dar oportunidade demais, é estender os braços alongadamente demais. É tudo demais na direção do que eu acho que deveria ser de menos. Mas se a gente for avaliar entre o demais dele e o meu de menos, ele está melhor diante de Deus com o demais de amor dele do que eu com o meu de menos de amar. Então eu não quero nem ouvir. Como outro dia eu ouvi de uma pessoa que disse, o meu pastor me disse para eu não ouvir o senhor porque o senhor é radical demais. Aí eu falei, como? Radical em que sentido? Radical, que eu saiba, é o teu pastor. Você não pode se vestir assim, não pode fazer aquilo, não pode namorar sem permissão, não pode, nem viajar sem ordem para viajar. E eu é que sou radical? Aí ele disse, não, ele disse que a sua radicalidade é que
Todo mundo que chega perto do Senhor se sente abraçado e acolhido. Isso é radical. O Evangelho tem que empurrar pessoas. Aí eu digo, então diga a ele que eu agradeço muito pela má fama que ele está espalhando a meu respeito, e que eu peço a ele para aumentar a minha má fama, para piorá-la tanto que fique igual à fama de Jesus, a minha radicalidade.